Meus amigos, a sentença do STF apenando José Dirceu, José Genuíno e Deleuio Soares finalmente calou a dúvida dos céticos. De fato, nós tivemos o triunfo da justiça, que é o triunfo do Estado sobre um partido político que se pretendia hegemônico e maior que o Estado. É muito difícil transmitir a importância histórica desse acontecimento para aquelas pessoas que não se deram conta que essa tentativa que o Lula fez, junto com seus ministros, como Zé Dirceu, como Zé Genuíno, que era o presidente do partido, e o seu faz-tudo, o Delúbio, foi uma tentativa de implantar o totalitarismo pela via rápida, pela via eleitoral. Nós não estamos livres de que isso venha a acontecer, mas nós estamos livres desse episódio nauseante que foi do Mensalão ter ficado em brancas nuvens. Nós estamos livres que esse acontecimento dantesco tenha ficado como se tivesse sido um sonho ou como se não tivesse acontecido. Depois dos fatos, depois do testemunho de Roberto Jefferson, depois do processo investigatório que foi ele todo uma das coisas mais volumosas que a história do judiciário brasileiro já viu, o esforço hercúleo da Procuradoria-Geral da República, a mobilização de inúmeros juízes de auxílio ao processo e, finalmente, a brilhante conclusão do ministro relator e a voz majoritária dos grandes ministros que compõem aquela corte. Lamentavelmente, tivemos lá um ou dois que foram vozes dissonantes. Claramente estão a serviço dos réus, por razões que não me cabe saber, não tenho como saber. Mas claramente houve uma personalização, e o ministro relator, quando sugeriu que um outro podia estar advogando por um réu, não falou à toa, falou com propriedade. Mas mesmo esse óbice foi superado. Foi enobrecedor esse julgamento. Foi um marco histórico na construção do Estado de Direito. Eu repito que nós não estamos livres do atentado, ou melhor dizendo, da tentativa do PT chegar a um ponto de exercício totalitário do poder, sobretudo se conseguir fazer o governador do Estado de São Paulo. Mas isso ainda fica no terreno das hipóteses, das conjecturas. E o fato é que, apesar de toda a descrença, inclusive a minha própria, nós estamos vendo o maioral Zé Dirceu apenado em uma situação em que terá que puxar cana em regime fechado. Não é pouca coisa o que está acontecendo. Não acredito que os ministros que compõem o STF vão aceitar medidas protelatórias que impeçam o cumprimento da pena num prazo rápido. Seria uma contradição com a vontade, vamos dizer assim, de aplicar corretivos que aquela corte manifestou para aqueles que atentaram contra a democracia. Será um exemplo para a nação. Nós vamos ver políticos, inclusive detentores de mandato, ou que foram detentores de mandato também, vamos ver banqueiros, vamos ver grandes empresários como esse Marcos Valera aí, que era o leve trás, um verdadeiro mercúrio nesse Olimpo de corifeus do Mensalão. Ele era o leve trás, o faz-tudo, o tarefeiro. Toda essa gente recebeu sobre si o poder da lei. Eu me regozijo. A alternativa seria o não julgamento, ou um julgamento de seria um desastre para as instituições e seria a porta de entrada no totalitarismo.
Essa porta foi evitada, pelo menos por agora. Então, eu posso dizer que os brasileiros hoje vão dormir mais tranquilos. A ameaça totalitária, por um momento, foi afastada, graças ao sentimento patriótico e do saber jurídico daqueles homens que compõem a maioria do STF. Eu quero cumprimentar especialmente o ministro relator, Joaquim Barbosa, e ao fazê-lo, cumprimentar a corte inteira. Fizeram história, fizeram justiça.